Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo aquelas regrinhas básicas, não é mesmo? Que você já está muito cansado de escutar, mas você sabe que você deve lavar muito bem as mãos com água e sabão, você deve higienizar as suas mãos e também aqueles produtos que entram na sua casa, né? As compras, o saco de pão, o pacote de bolacha, você deve higienizar eles com álcool em gel e depois guardar em seus devidos armários. Você sabe muito bem que você deve evitar aglomerações, não é mesmo? Você deve evitar até sair de casa. Quanto mais tempo você ficar em segurança dentro da sua casa, melhor. E se você sair da sua casa por algum motivo, você deve evitar as aglomerações e principalmente sair apenas utilizando a máscara de proteção da maneira correta, né? Cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, estamos na nossa última videoaula, creio eu, do núcleo audiovisual, né, faixa etária de 11 a 13 anos, ok? Então, a partir da próxima semana, estaremos presencialmente lá na aba, trabalhando nos computadores, nos softwares de edição de áudio, nos softwares não, no software. E qual é esse software que eu falei para vocês? É o Audacity, não é mesmo? Então tem videoaula que eu estou mostrando para vocês como vocês acessam o site e fazem o download, né, e também a instalação desse software. Em videoaula passada eu mostrei eu abri o Audacity, coloquei uma música nele, escutamos a música para a gente entender os pontos que existem, né, para a gente fazer as junções, né, as edições possíveis de serem feitas, tá? Hoje eu trouxe uma outra música, olha só, vou mudar aqui, vou colocar para o Audacity que está aqui aberto, ok? Então, essa não é a mesma música que a outra, né? Essa é uma outra música e eu deixei aqui, ó, ponto 1 e ponto 2. Observou? Deixei marcadinho aqui, ponto 1, ponto 2. Lembra que eu disse em videoaula passada que a gente consegue visualmente, né, quando a gente coloca um som no editor de áudio, a gente consegue visualizar esse áudio, né, que é apenas som, em uma forma de espectro. Né? O espectro do áudio se apresenta para a gente aí na tela. E aí, visualmente, a gente consegue já identificar onde acontecem mudanças de som, né? As viradas da música, onde é possível existir uma batida igual a outra. Então, só de observar aqui essa música, a gente consegue ver que isso aqui seria a introdução da música, né? Então essa parte aqui tem um certo ritmo, uma certa batida. A gente consegue observar que daqui até aqui tem um outro padrão visual, né? Então aqui é outro tipo de batida. Aqui já é uma outra mudança, né? Nessa parte aqui é uma outra mudança. Nessa aqui é uma outra mudança. E aí daqui até aqui é uma outra e daqui até aqui uma outra. Então, visualmente, a gente já consegue identificar onde pode haver semelhanças, onde ocorrem viradas da música. Vamos escutar ela inteira para a gente entender essa música, ok? Vamos colocar no comecinho aqui e dar o play.
Beleza, então a gente conseguiu perceber essas nuances que acontecem no som através dessa parte visual do espectro que fica nítido para a gente, né? E aí vocês também, eu acho que deu para perceber que nesse ponto 1, olha só, 3 batidas e começa o ritmo. Tum, tum, e vai, ó. Que é a mesma daqui, ó. Ó. Acontece as 3 batidas e volta o ritmo com uma diferença de tom, né? Tem uma diferença ali de timbre de tom, mas o ritmo é o mesmo. Então, quando eu digo que você precisa perceber esses padrões, é para a gente conseguir editar essa música. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma redução. Então, eu vou pegar esse trecho aqui do ponto 2, né? Então, eu vou pegar toda essa parte aqui do trecho depois do ponto 2 e vou levar lá para o ponto 1. Então, eu vou pegar isso aqui e trazer aqui para o ponto 1, nessa mesma batida. Dessa maneira, a gente consegue editar a música sem que pareça que houve um corte, né? E ela não vai acabar do nada. Então, você consegue dá uma nova cara para essa música, né? Você mexe na roupa dessa música, porém a roupa continua a mesma. Não sei se deu para entender, mas assim, é a mesma música, só que reduzida e não houve corte, não aparece um erro, não parece que ela acabou do nada, ok? Para fazer isso é muito simples. Se eu quero levar esse trecho aqui para cá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Selecionar o que eu quero e eu tenho que recortar, né? Eu tenho que separar essa parte dessa parte. Eu não posso estar com elas juntas, né? Então, porque aqui é um arquivo único, então eu tenho que separar essa parte. Como que eu separo? Eu vou utilizar a tesoura. Se você quer separar um papel inteiro, você quer cortar esse papel para ficar em duas partes, você usa a tesoura. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar a tesoura, olha só. Quando eu cliquei na tesoura, ele recortou. Eu posso colar ele em outras partes. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse botão, que é o colar, que é a mesma coisa de Ctrl V. É igual no texto, né? Você não faz Ctrl C e Ctrl V quando você está no editor de texto, no Word, no LibreOffice, no Google Docs e por aí vai. É a mesma coisa. Ctrl C copia, Ctrl V cola. A gente fez o Ctrl X, que é recortar, e aí a gente fez o Ctrl V para colar. Aí, então agora eu tenho separado, ó. Ele separou o arquivo, dá até para ver no desenho aqui, ó. Então aqui eu tenho separado. Para eu mexer, para eu movimentar essa parte do arquivo agora, em versões antigas desse software do Audacity, existia uma ferramenta aqui nessa posição, onde era uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita, que significava para você mover esses arquivos. Agora não precisa mais escolher a ferramenta, basta você ficar com o mouse em cima do nome, ó, na barra do nome, que forma essa mãozinha, e aí você consegue movimentar apenas essa parte, ok? Só que eu não posso simplesmente pegar isso aqui e levar para lá, olha, ele não vai, ele não deixa sobrepor o arquivo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com uma faixa embaixo, só que eu não tenho nenhuma faixa de áudio embaixo, então eu tenho que criar uma faixa de áudio. Então isso aqui é uma faixa de áudio, né? Onde está o arquivo. Aqui é uma faixa de rótulo, né? Onde eu fiz a marcação apenas da nomenclatura de ponto 1 e ponto 2, então eu não consigo levar esse arquivo porque não é uma faixa de áudio. Então eu tenho que gerar, eu tenho que criar uma faixa de áudio. Então lá em cima, ó, gerar, eu consigo, melhor, gerar não, aqui do lado, faixas, eu vou adicionar uma nova faixa. E aí eu tenho várias opções, faixa mono, faixa estéreo, faixa de rótulos, que é aquela que está escrito o negocinho, e faixa de tempo, que é para aparecer uma régua de tempo ali, mais uma como essa de cima aqui. Então, eu vou adicionar uma faixa mono ou estéreo. Se fosse mono, a gente teria apenas um espectro de áudio. Aqui a gente tem dois, ó, um
e 2, né? Um em cima e um embaixo. Isso quer dizer que é um som estéreo, né? Você tem lado direito e lado esquerdo do som. Por mais que nesse arquivo não exista diferença do som do lado esquerdo para o lado direito, você tem essa separação na edição. Esse é um som estéreo que você tem direita e esquerda. O som mono, ele é um som de uma faixa só. Isso quer dizer que vai sair só do lado direito? Não, quer dizer que não há diferença entre esquerdo e direito. Então, eu vou em faixas e vou adicionar uma nova faixa estéreo. Tá vendo que apareceu aqui embaixo? Então, tem faixa de cima e faixa de baixo nessa faixa estéreo. Eu posso movimentar ela para não ficar embaixo dessa aqui, né? Basta eu clicar e levar para cima e aí eu troco a posição dessa faixa. Agora eu consigo pegar aqui, essa parte cortada do ponto 2 e levar lá para o ponto 1. Tá vendo? Só que eu não sei se está posicionado da forma correta. E para eu enxergar isso muito bem, na edição, seja de imagem, seja de vídeo, seja de som, a gente precisa enxergar pertinho. A gente precisa observar muito bem onde existem essas junções. Então, a gente vai aplicar o zoom nessa parte aqui para a gente ver se está posicionado de forma correta. Então, eu vou colocar a minha agulha, né? Então, eu vou clicar nessa parte aqui e vou apertar a lupa, né? O aumentar zoom, para chegar pertinho disso. E olha só, quando eu começo a chegar pertinho, esse espectro vai aumentando. Ó, eu consigo enxergar muito bem as ondas desse espectro de áudio. E aí a gente começa a enxergar o que? Os padrões desse áudio, né? Então, aqui onde eu coloquei, eu quero que você repare nesse trecho aqui que eu selecionei, e ele é igual a esse trecho aqui. Olha só. Então, agora você começa, com o zoom, a perceber os padrões desse espectro. E aí, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que enxergar muito bem essa semelhança, esse padrão, para deixar posicionado certinho, um embaixo do outro, esse padrão, que aí sim eu vou ter essa edição perfeita, sem nenhuma parte fora do seu lugar, e aí não dá nenhum defeito no áudio, nenhum problema no áudio, certo? Então, vou posicionar minha agulha bem nesse cara, que eu sei que é o padrão que eu quero seguir, e vou aplicar o zoom. Quando eu aplico o zoom, eu consigo ver que não está posicionado da maneira correta. O que eu faço? Ajusto o de baixo. Não vou mexer no de cima. O de cima está lá no comecinho, está certinho. Então, ajusto o de baixo. Se precisar, eu clico, né, para modificar a agulha de lugar, seleciono a faixa de baixo para essa agulha ir até o fim, e aí eu consigo verificar se está perfeitamente correto. Dando mais um, eu percebo que agora não está ainda correto. E essa parte de baixo aqui, eu preciso jogar um pouco para a esquerda, para assim chegar exatamente no ponto que eu quero. Então, agora eu tenho isso posicionado da maneira correta. Só que ainda tem um restante de áudio ali que eu não preciso. Eu vou dar um zoom aqui e vou dar o play. Olha só. Percebe que essa junção parece que está errada? Porque o ritmo dessa segunda parte é diferente dessa primeira parte. Então, eu vou pegar depois dessa primeira batida aqui, tá, nessa parte que vai começar o meu som. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte aqui e vou, nessa ferramenta, silenciar o áudio da seleção, Ctrl L. Né? Eu vou silenciar isso. Eu não poderia apertar o delete? Não, porque se eu apertar o delete, olha só o que vai acontecer. Essa faixa de áudio vai para a esquerda. Você vai apagar, então ele tende a trazer o restante da faixa. E eu não quero isso, eu quero permanecer no lugar e quero só silenciar essa parte. Ok? Agora a gente vai escutar de novo. E aí a junção fica perfeita sem erro. Ainda parece que está errado, porque por mais que o som aqui seja o mesmo, esse som de baixo tem um tom a mais. E aí que você está sobrepondo o áudio. No vídeo, quando você sobrepõe, o de cima toma o lugar do de baixo. No som, isso se mistura. Então, está praticamente dobrando esse áudio. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar agora o excesso de cima. Então, eu posso tirar esse excesso aqui de cima, que eu não vou precisar mais. Certo? Chego mais perto
para ver se isso ficou ok. Ó. Vou tirar esse aqui também. Recortei, prontinho. Olha só como está agora a sequência dessa imagem, desde o comecinho, ó. E aí a música parece que não houve corte nenhum e ela foi reduzida. De quase 3 minutos, ela foi para 1 minuto e meio praticamente. Ok? Então a gente tem que perceber esses padrões no espectro do áudio, escutar para ter a real informação disso. Às vezes o espectro pode ser igual, mas não é, porque pode ter um tom a mais, um timbre a mais, e aí você tem que ajustar isso. Então, primeira coisa, escuta o áudio para saber se esse áudio não está com nenhum problema, ok? Depois você vai escutar e analisar visualmente, né, o espectro do áudio em relação ao que você está escutando. Você pode ir marcando, igual eu fiz aqui com ponto 1, ponto 2, onde você enxerga essas semelhanças, seja de virada de música, nessa virada de batida, seja a repetição da batida, né, às vezes as músicas repetem o refrão, então você consegue reduzir isso até de maneira mais fácil quando você tem repetição de refrão, né, com músicas cantadas. Aqui eu estou trabalhando com uma música free, né, uma música apenas instrumental, para a gente não ter problema de direito autoral. Tem uma outra opção também, né? Já falei sobre recortar a faixa do nada, né? Voltei aqui com a faixa inteira, só que se você for perceber, esta parte aqui, ela pode até ser considerada o final de uma música, né? Olha só. E aí volta. Então, até essa parte aqui, dá para a gente finalizar a música criando um novo final. Então, olha só, vou retirar então todo esse trecho aqui, ó, certo? Vou dar um zoom para enxergar muito bem, né? Se eu estou tirando o que eu preciso. Com um zoom eu percebo que tem que andar um pouquinho mais essa seleção. E aí sim eu posso deletar esse restante final. E aí eu tenho a música acabando dessa maneira. Ó. Só que parece que terminou do nada, né? Porque o tch, tch continua para a sequência. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o fade out. Já falei sobre isso na primeira videoaula mostrando, né, esse software. Então, o fade out é a suavização de saída. A gente vai fazer com que essa música saia devagar, ela vá morrendo e aí não pareça que terminou do nada. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse trecho aqui, né, dessa virada, dessa mudança de ritmo e desse considerado novo final. Vou lá em efeitos e vou achar suavização de saída, ó, entre parênteses, fade out. E aí quando eu clico, olha o que acontece com aquele trecho selecionado. Ele foi diminuindo e aí isso acaba de forma suave, olha só. Beleza, acabou de forma suave, sem parecer que houve um corte brusco, que a música acabou do nada, certo? Eu posso fazer isso na mão? Posso fazer isso sem utilizar esse efeito suavização de saída. Lembra que eu já falei sobre esta ferramenta aqui, ó, Envelope? Eu vou tirar a seleção, vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, Envelope. E aí apareceu uma faixa azul em cima, uma faixa azul embaixo e uma mais clara no meio. Isso aqui, o que acontece? Quando eu vou com o mouse, eu consigo criar pontos, tá, de envelope, que aí eu vou estar mudando na intensidade desse som. Intensidade é o volume, lembra? Então eu consigo criar um ponto e criar o outro ponto. E aí eu consigo mexer cada ponto para dizer quanto de intensidade eu quero nessa parte. Então se eu colocar um ponto aqui, ó, na parte que começa esse trecho final, e depois eu crio um outro ponto aqui,
segurando o mouse, eu consigo, ó, mudar a intensidade. Então, eu consigo ir lá para o finalzinho, ó, e diminuir isso até acabar. Ok? E aí eu faço isso manualmente, dessa maneira eu tenho a música acabando de forma suave, sem utilizar aquele efeito. Ok? Então isso vai ajudar muito, para a gente fazer suavizações mais bruscas, né? Diferente do padrão que o efeito cria, e para você ir aos poucos ajustando relação de volume de locução com volume de trilha de fundo, principalmente, ok? Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo isso. Eu queria que você tivesse a real noção do que é a edição, como funciona o corte num editor de áudio, como funciona a ideia, a teoria por trás de como você corta, como você edita uma música sem parecer que ela foi cortada, sem parecer que houve um erro nesse áudio. Ok? Continue se cuidando. Em breve, pessoalmente, lá na aba, para a gente trabalhar presencialmente nos computadores, nos softwares, no software que tem neles, e a gente criar os nossos próprios projetos de som para o núcleo audiovisual. Ok? Um abraço, até!